São 11 horas e 44 minutos e a gente está de volta aqui com a sabatina com Adermis Marini, candidato a deputado federal pelo PSDB. Vamos começar neste bloco com 15 minutos, então, faltando 2 minutos para o final do bloco, eu vou dizer ao candidato que ele tem esse tempo para as suas considerações finais. Melissa Toledo. Candidato, vamos tentar falar um pouquinho de propostas sobre segurança pública. Uma das propostas debatidas recentemente para melhorar a segurança pública é a unificação das polícias civil e militar. Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Trabalhei 24 anos como escrivão e eu acho que, por isso eu quero ser deputado, volto a dizer aqui, deputado federal. O grande problema da segurança, nós não temos um plano nacional de segurança e nós precisamos urgentemente. Você pega o governo do estado de São Paulo, tem 138 mil homens entre policiais militares e policiais civis para fazer a segurança no estado de São Paulo. O governo federal tem menos de 10 mil homens, pouco mais de 10 mil homens, fazendo a vigilância da fronteira. Os grandes problemas hoje que nós temos relacionados à segurança é drogas e armas, e isso vem das nossas fronteiras que estão abertas. O orçamento da Polícia Federal, ele é menor do que o de 2009, o orçamento de 2014 é menor que 2009. Então nós precisamos de um plano nacional de segurança. Quanto à Polícia Militar e à Polícia Civil, nós precisamos começar um trabalho de integração que já vem ocorrendo dentro do governo do estado de São Paulo, um trabalho de integração das polícias, porque a gente vê trabalhos dobrados. Eu vou citar um exemplo que eu já vi isso. Acontece um acidente, você tem a polícia rodoviária, que ela faz a ocorrência, chega a polícia militar, depois se tiver resgate, eles fazem pelo resgate, também faz a ocorrência, a polícia civil faz sua ocorrência final. Nós precisamos otimizar isso, usar a tecnologia, é algo que já vem sendo implantado. E precisa ser discutido urgente, leis mais rígidas em relação a... Porque o pessoal está com a sensação de impunidade. Só corrigindo o senhor, a gente já tem um Plano Nacional de Segurança, ele foi feito em 2000, no governo do Fernando Henrique Cardoso, refeito em 2012 pelo governo Lula, e que prevê 15 compromissos de segurança, entre eles esses que o senhor acabou de citar. Mas a respeito das suas propostas para a área de segurança, o senhor defende a ampliação do sistema de penas alternativas para a criminalidade. Eu queria saber como é que funcionariam essas penas alternativas e se, ao aplicá-las na prática, isso não dá para o cidadão a sensação de impunidade, porque a maioria delas não prevê a apreensão das pessoas, a prisão das pessoas. Priscila, o sistema penitenciário que está aí está falido. Está falido. Esse sistema aí, da forma que está, acho que nós precisamos discutir. Inclusive, eu estava assistindo o debate da Band ontem, teve um candidato lá que falou de privatização dos presídios. Eu acho que é algo que precisa ser discutido, sim. A forma que o preso fica ocioso, ele tem que trabalhar. E a pena alternativa é para os pequenos crimes. O cidadão vai trabalhar, isso já ocorre, mas ela precisa ocorrer com maior frequência. Já ocorre, ele vai cumprir a pena alternativa, ele vai prestar serviço para a comunidade. Então, nós precisamos otimizar isso. Adermis, a legalização do aborto é um tema sempre em debate. Qual a opinião do senhor a respeito? E se um projeto propondo a descriminalização da prática fosse votado hoje, qual seria a sua posição? Contra. Como cristão, e eu sou contra o aborto, acho que a legislação da forma que ela está, ela atende, eu acho que o que nós precisamos fazer, e vou defender isso como deputado federal, nós precisamos ter mais programas de conscientização, principalmente para a gravidez precoce. Nós estamos vendo vários jovens com 12, 14 anos, grávidos, e aí é onde que acaba acontecendo os abortos. Então nós precisamos ter mais programas contra esse tipo de prática. Mas eu sou contrário, deixo minha opinião registrada, contrária ao aborto. Candidato, nesse ano uma nova discussão surgiu no cenário nacional sobre a reserva de cotas. Há quem defenda a extensão das cotas para negros para concursos públicos de seleção pessoal e também para contratação de empregados em empresas privadas. Como que o senhor vê essa questão? Contra. Eu acho que nós temos que criar mais oportunidades. E eu estou vendo que da forma que foi colocado isso, a própria imprensa, vocês colocam isso com frequência, de pessoas que se declaram negro para entrar num concurso público, não houve critério. Eu acho que nós temos que fazer investimento, dar oportunidade para todo mundo. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, você já criar esse sistema de cotas, não sou favorável. Adermis, no Brasil, uma discussão sobre a criação de uma lei específica que garanta aos casais homossexuais o direito de não serem discriminados no processo de adoção de crianças. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito.
Isso já ocorre na prática. Uma pessoa solteira, ela pode adotar o filho, né? Já tem ocorrido. Eles querem uma legislação específica. Eu acho que eu sou contra a criança ficar num orfanato sem amor e carinho. Se ela vai receber amor e carinho, pessoas do mesmo sexo, para mim não tem problema nenhum. Outra discussão é a respeito da criminalização da homofobia. Discriminação já é crime, mas eles querem também uma lei específica para tornar... Eu acho que nós temos que respeitar, Priscila. Agora, a partir do momento que você vai criando uma série de leis, né, eu sou favorável ao casamento de união de pessoas do mesmo sexo. Acho que nós temos que respeitar, e isso nós temos que quebrar essas barreiras existentes. Adermes, qual que é a opinião do senhor em relação à legalização de todas as drogas, principalmente da maconha, como é discutido hoje em nível nacional? Contra. Sou contrário. O que ocorre hoje, atualmente, uma descriminalização, né? Descriminalização, não existe uma imputabilidade penal. Se o cidadão é pego com um cigarro de maconha, ele recebe lá uma advertência e ele acaba não tendo uma punição. Agora, eu acho que esse é um assunto que, inclusive, a gente está falando de contradição, às vezes você discute uma coisa, o prefeito pensa outra coisa. O meu ídolo político chama Fernando Henrique Cardoso. Ele defende o que está ocorrendo no Uruguai. Então nós temos uma experiência no Uruguai agora, um país pequeno, eu acho que nós podemos aguardar, ver o resultado disso, mas eu não sou favorável não. Eu ficaria incomodado eu chegar no local, minha esposa está aqui, nós temos 2 filhos, você chegar no local, uma pessoa está fumando maconha ou fazendo uso de drogas no local coletivo. Sou contrário. Candidato, na área da educação, uma das propostas do senhor é lutar pela qualificação, pela valorização do professor. Nesse sentido, quais são os seus projetos específicos para melhorar o rendimento dos docentes? Olha, isso aí é uma luta constante que nós temos que fazer e destinar mais verbas, porque o ensino fundamental é o município que tem que... é responsabilidade do município e o secundário já do Estado. Então, nós precisamos defender a ampliação da destinação dos recursos para os municípios dos estados, de forma que eles façam a qualificação e remunerem melhor os seus professores. Eu acho que a máquina pública está muito inchada. Você vai me falar, eu vou te responder uma pergunta. Onde que vem os recursos para você investir em educação, escola e período integral, enfim? A máquina pública, ela cresceu, o custo da máquina pública 400% nos últimos 10 anos. Hoje nós temos uma máquina pública federal inchada, cara, que não produz o resultado e você acaba não tendo dinheiro para educação, para saúde, para segurança, parado num governo federal, na minha opinião, inepto para resolver esses problemas. Pergunta de internauta, Marcos Rodrigo Custódio, pergunta para o senhor: o bom representante do povo deve respeitar o dinheiro da população, praticar a justiça e evitar causar dano ao outro. Como será o envolvimento do candidato na luta contra a corrupção? O candidato é a favor de alguma reforma política no país? Total. Nós precisamos de uma reforma eleitoral e política. Eu defendo o voto distrital. Acho que a partir do momento em que nós tivermos o voto distrital, a gente está disputando uma eleição, o custo da campanha política é caríssima. Aquele candidato que vai buscar voto... Ontem eu estava numa reunião e tinha uma pessoa que é de Jaboticabal. Ah, vai lá em Jaboticabal que nós vamos fazer uma campanha. Eu falei, eu não vou. A minha região é 21 cidades, eu não vou chegar em todas as cidades. Eu defendo um voto distrital e de forma que a sua região tem um deputado. O deputado, você vai saber o que ele está votando, a forma que ele está se posicionando no Congresso Nacional. Defendo reforma política, defendo a lei eleitoral, ela ser mais barata, porque o cidadão não se engane, né? Não existe almoço de graça. Se alguém está gastando muito na campanha política, alguém vai pagar essa conta. Eu, como cidadão, não quero pagar essa conta. Então, nós precisamos ter uma reforma eleitoral e política nesse país. Adermes, mais uma pergunta que chega pela internet, do Guilherme Calel. Ele pergunta qual projeto o senhor pretende desenvolver na Câmara Federal para que possa colocar a inclusão do deficiente na sociedade como um fato concreto. O Guilherme é deficiente visual, ele tem um projeto, Olhar Sem Fronteiras, que eu vou fazer o programa para apresentar na Prefeitura Municipal. Como vereador, eu fiz a lei da inclusão da pessoa com síndrome de Down. Nós criamos um banco de dados, levamos para o Sindifranca, de forma que as pessoas com síndrome de Down e autista pudessem ter qualificação e poder entrar no mercado de trabalho. Então a defesa é constante, não só a questão de mobilidade urbana que a gente tem que defender, o acesso das pessoas com deficiência. Eu sei porque meu pai não veio aqui hoje, não porque aqui tem acessibilidade. Eu tenho um pai que, além de ser cego,
ele é cadeirante hoje, né? E aí nós estávamos até discutindo a questão dele vir aqui, mas se ele vem, a gente tem aquela dificuldade de trazer. Esse é um problema que eu enfrento dentro de casa, que nós temos essa situação dentro da família. Então nós vamos lutar, vamos trabalhar principalmente para a inclusão social, educacional, cultural, lazer e esporte das pessoas com deficiência. Candidato, como vereador, o senhor foi autor de leis voltadas para o setor calçadista. Nesse ano, o Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca já afirmou que deve encerrar o ano com 5.000 vagas de empregos a menos. Quais são as suas propostas para o setor, caso seja eleito deputado federal? Eu estive no Sindi Franca, inclusive hoje, o Zé Carlos Brigagão fez 3 ofícios. Um para o Serra, um para o Aécio e outro para o Geraldo Alckmin. Eu vou entregar hoje para o Serra. Quem acompanha o nosso candidato a senador Zé Serra, o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização. E o setor calçadista, o que ele está ocorrendo? O couro está sendo exportado para a China, você tem muito incentivo para exportar, não está tendo couro. O couro que custava R$ 36, R$ 40, hoje está sendo vendido a 70. Está gerando uma crise no setor calçadista, não está conseguindo manter o custo e a economia está parada. O que eu defendo? Vou defender o setor calçadista. Eu sou autor do programa, da lei do arranjo produtivo do setor calçadista, que chama APL, que visa você trazer recursos, trazer dinheiro para qualificar melhor a mão de obra, e defendo a instalação em Franca de uma incubadora de empresa tecnológica e depois de um parque tecnológico. Nós temos que trabalhar em inovação, tecnologia, para ganhar competitividade e poder competir com o setor que já está extremamente acirrado. Adérmio, eu perguntei nos outros blocos, mas no meio da confusão a pergunta ficou sem resposta. Eu queria saber a avaliação do senhor em relação aos nossos deputados. O senhor falou que não se sente representado em nível federal. Eu queria saber a opinião do senhor a respeito. Eu respeito o Bialy, acho que é como pessoa, mas eu não gosto da atuação dele. Eu acredito que o deputado tem que representar a sua região. E o Bialy hoje, ele faz alguma coisa na região de Franca, mas trabalha em função muito da PAI. Ele virou um representante da PAI. Torço até pela reeleição dele, porque ele defende uma causa que eu acho que é importante para todo o Brasil. E nós temos 2 deputados estaduais. Roberto Engler, que é meu candidato a deputado estadual. Vou votar, apoio o deputado Roberto Engler, que tem uma folha de serviços prestados para a comunidade de Franca, gosto do trabalho dele. E respeito muito o Gilson Souza, acho que é um deputado esforçado, ele tem buscado os recursos para Franca, e essa é a minha opinião sobre os deputados que estão aí. Bom, candidato, são 11 horas e 57 minutos, a gente tem 2 minutos e 23 segundos agora, vamos somar esse tempo para suas considerações finais. Leandro, dona Sônia, obrigado pela oportunidade. Jornalistas, peço desculpa ao público se de repente eu acabei me excedendo às vezes na fala aqui, da forma que... Mas eu sou assim, quem acompanha na Câmara Municipal, mas eu prefiro ter essa postura que é transparente, vocês sabem disso. Já tive vários embates na Câmara Municipal, até com colegas, porque eu falo aquilo, defendo o que eu penso. E isso que eu quero levar para a Câmara Federal como deputado federal. Eu espero que a população avalie, nós vivemos um momento muito importante da democracia, que nós vamos escolher nosso presidente, nosso governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E eu coloco a minha história, a minha vida de francano, de pessoa que sempre esteve ligado. Eu não estou na eleição, aquele que só sai na época da eleição e vai pedir voto. As pessoas que andam por Franca sabem do meu engajamento para as questões sociais da cidade de Franca. E eu acho que estou preparado. E o que me motiva é o senso de justiça social. Eu acho que nós, como homem público, nós temos sempre que buscar o bem comum. Me preparo, gosto da política, não preciso da política. Eu estou na política por ideologia. Eu sou filiado a partido político desde 19 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu era líder estudantil. Fui presidente do movimento estudantil francano. Participo de várias entidades. Continuo estudando. Minha mãe está aqui presente. Eu dizia que minha mãe falava para nós, você tem que estudar. E até hoje, com mais de 40 anos de idade, acabei de me inscrever para fazer uma pós-graduação na Universidade Federal de São Carlos em administração pública. Por quê? Porque eu gosto. Eu fui entrar na política, só fui ser candidato no momento em que minha vida financeira e minha vida pessoal estava estabilizada. Eu podia ter sido candidato no momento em que eu era líder estudantil com 20 anos de idade. Nós fazíamos as greves estudantis, estávamos na mídia, mas não, eu preferi ser no momento em que eu estava com a minha vida estabilizada. Respeito meus concorrentes e espero que a população de Franca escolha candidatos de Franca e de região
que possam bem representar a nossa cidade. Por isso me coloco à disposição. Adermes Marini, 4533. Aécio Neves, presidente. Geraldo Alckmin, governador. Zé Serra, senador. E Roberto Engler, deputado estadual. Obrigado, candidato Adermes Marini, pela participação. Candidato a deputado federal. A gente volta na terça-feira com a sabatina com Luiz Carlos Vergara. É o GCN na cobertura das eleições 2014.